Você já ouviu falar da palavra inferno? Ela ressoa em algum canto da sua memória, não é? Inferno. Mas o que realmente significa esse termo? Existe de verdade um lugar assim? E como seria esse inferno? Estamos destinados a sofrer eternamente nele? E além disso, o que dizer dos demônios que habitam esse lugar? Quem afinal está destinado a terminar nesse abismo? Hoje abordarei essas questões e mais. É crucial que você veja este vídeo até o final. Sabe, vivemos em uma época em que muitas congregações e seus líderes evitam falar sobre o inferno. Preferem discutir temas que agradem aos ouvintes, o que satisfaz desejos terrenos. Mas a verdade é que devemos pregar o Evangelho em sua totalidade, abarcando toda a Bíblia, não apenas as partes que nos convêm. A verdade completa é a única que realmente pode libertar. Você sabia que Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu? Em Mateus 13, versículo 40, se diz: assim como se recolhe e queima a cisânia, assim será ao final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles separarão de seu reino tudo o que causa pecado e a todos os que praticam a iniquidade. Serão arremessados ao forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos que ouça. Se você tem dúvidas sobre sua fé, continue assistindo este vídeo. Pode ser o mais significativo que você verá em toda a sua vida, já que tem o poder de salvar sua alma do inferno. Então, o que é o inferno? Vamos explorar o que o próprio Jesus disse a respeito. Em primeiro lugar, em Mateus 25, versículo 41, ele declara: aos que estão à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui fica claro que o inferno é um lugar eterno de fogo, originalmente criado para o diabo e seus demônios. O que isso implica? Se alguém vai para o inferno, não estará sozinho. Muitas pessoas que tiveram experiências próximas da morte, como Belua, relatam ter visto demônios ao experimentar o inferno. Avançando ao versículo 46, lemos: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Portanto, o inferno é um lugar de castigo eterno. Alguns argumentam que não é eterno, mas a Bíblia contradiz essa visão, afirmando claramente que é um lugar eterno de castigo, destinado àqueles que escolheram viver na terra em pecado, preferindo as trevas à luz e rejeitando a verdade de Jesus Cristo. Jesus também fala em Mateus 13, versículo 49, assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos e os lançarão no forno de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Que descrição terrível! Choro e ranger de dentes. Uma imagem do inferno, onde as pessoas passarão a eternidade nesse estado. É surpreendente que até mesmo alguns cristãos neguem a existência do inferno, apesar de que sua fé se baseia nos ensinamentos de Jesus, que claramente descreve o inferno como um lugar eterno de castigo, com choro e ranger de dentes. O inferno é uma realidade e definitivamente não é um destino que desejamos para nós mesmos ou para ninguém mais. Jesus Cristo advertiu sobre a verdadeira natureza do inferno. Em Marcos 9, versículo 43, ele nos diz: se a tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor entrar na vida manco do que com as duas mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrar na vida coxo do que com os dois pés ser lançado no inferno. E se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Estas palavras de Jesus deixam claro o aviso sobre a realidade inegável do inferno. Serás levado para lá se não te afastares do pecado e te voltares para Jesus Cristo, o único Salvador. É curioso como os seres humanos têm seguros para quase tudo: vida, carro, casa, para eventos que talvez nem ocorram, mas muitas vezes negligenciamos proteger nossas almas do fogo eterno, que é uma certeza. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, como Jesus reitera em Mateus 25, versículo 30, onde fala das trevas exteriores,
um lugar sem a presença de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, lemos que estes sofrerão o castigo de eterna destruição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Este mundo pode ter resolvido muitos dos seus problemas, mas nada se compara com o inferno, um lugar sem a presença de Deus. Agora, reflitamos por um momento sobre a verdadeira natureza do inferno. Imagine só por alguns segundos como deve ser estar lá, com o diabo e seus demônios à espreita, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Pense nos lamentos e no ranger de dentes de inúmeras almas que nunca cessam. Se fores para lá, serás atormentado por toda a eternidade em um lugar completamente desprovido da presença de Deus. Jesus ainda nos ensina mais sobre isso em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O inferno não é um destino desejável, é um lugar terrível e representa um julgamento justo. É o castigo para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, a luz, e optaram por viver no pecado. Aqueles que não aceitam que Jesus Cristo já sofreu o castigo na cruz, agora enfrentarão o inferno, um lugar reservado para aqueles que persistem no pecado, como o assassinato, o roubo, a mentira, a violação, a embriaguez, a calúnia, a promiscuidade e aqueles que se entregam aos desejos carnais como a luxúria, a inveja, a avareza, a ira, a gula e o orgulho. Permitem-me esclarecer um ponto importante aqui. Muitas pessoas confundem Hades ou Sheol com o inferno, mas não são a mesma coisa. Hades no Novo Testamento grego e Sheol no Antigo Testamento hebraico referem-se ao reino dos mortos ou à sepultura. Simplesmente significam o lugar dos mortos. Portanto, Hades e Sheol são apenas lugares temporários de tormento, onde as almas esperam o dia do julgamento final. Isso se evidencia no exemplo do homem rico e Lázaro, que mostra que é um lugar temporário de tormento. A ressurreição final é um momento decisivo quando Deus julgará todas as pessoas. Nessa ocasião, os condenados serão lançados no lago de fogo, tornando o inferno um estado permanente. Isso se explica em Apocalipse 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e se abriram os livros. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, segundo suas obras. O versículo 13 continua: O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e cada um foi julgado segundo suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, esse alguém foi lançado no lago de fogo. A confusão frequentemente surge devido a traduções incorretas das Escrituras. Por exemplo, o Antigo Testamento às vezes usa a palavra inferno no lugar de Sheol, e o Novo Testamento usa inferno no lugar de Hades. Um exemplo disso se encontra no Salmo 16, versículo 10. A versão King James diz: Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra hebraica aqui é Sheol, não inferno. Outras traduções, como a ESV, acertam ao dizer: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se ainda há confusão entre Hades e inferno, no final, não é o mais crucial. O ponto fundamental é que todos os malfeitores terminarão no inferno por toda a eternidade se escolherem continuar vivendo no pecado e não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A escolha é clara: rejeitar o pecado e aceitar Jesus ou enfrentar o destino eterno no inferno. Em Apocalipse 21, versículo 8, encontramos um versículo impactante. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, praticantes de feitiçaria, fornicadores, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia é muito clara ao afirmar que aqueles que escolhem, e aqui o ênfase está na escolha,
Já que cada um tem a liberdade de decidir, neste mundo temporal, enfrentarão as consequências de suas ações. A escolha mais importante é entre a luz e a escuridão. Depois de tomar a sua escolha, terá que lidar com as consequências dela. E se escolher não escolher, isso também é uma decisão, já que equivale a rejeitar Jesus Cristo. Mesmo uma escolha feita sem entusiasmo, apenas para assegurar um lugar no céu, não enganará, pois ele vê o coração de cada um. Isso também se aplica aos cristãos mornos, como Deus declara em Apocalipse 3, versículo 16. Porque és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não compartilho isso para assustar-te, mas para apresentar a realidade e a verdade, para que tenhas a oportunidade de te voltares para Jesus Cristo e evitar o inferno. Enquanto falamos, milhares de pessoas estão avançando lentamente para o inferno, e muitas delas terminarão lá, se não escolherem Jesus Cristo. Todos os dias, 150 mil pessoas morrem, e muitas delas se dirigem para o inferno. Jesus nos adverte em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Isto é um lembrete solene da importância de escolher o caminho correto. Este pensamento realmente me impacta. A inevitável realidade de que um dia morreremos é um fato do qual ninguém pode escapar, e eu compartilho isso contigo porque me importo, e não quero que termines no inferno. É importante reconhecer que Deus é amor, e nos oferece um período de graça para nos voltarmos para Ele, mas esse tempo também está se esgotando. É essencial tomar a decisão correta antes que seja tarde demais. Atos 17, versículo 30 nos lembra: Mas Deus, tendo passado por alto os tempos desta ignorância, agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por aquele homem a quem designou, dando fé a todos com a ressurreição dos mortos. Neste contexto, o homem é Jesus, Deus encarnado, enviado à terra para levar o castigo que merecíamos por nosso pecado. Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós na cruz. É interessante notar que foi um homem, Adão, quem introduziu o pecado no mundo, e um homem perfeito, Jesus, veio nos libertar do castigo desse pecado, que é o inferno. Frequentemente ouvimos dizer estou salvo, ou ele está salvo, mas o que realmente significa estar salvo? Significa ser resgatado do castigo do inferno, e Jesus já sofreu esse castigo na cruz por nós. Ele carregou com os meus pecados, os teus pecados e os pecados do mundo, embora ele mesmo nunca tenha pecado. 2 Coríntios 5, versículo 21 confirma isso. Aquele que não conheceu o pecado, por nós o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É crucial entender que Deus é o juiz supremo e julgará todo o mundo com justiça. Ele avaliará cada um com base em como viveu a sua vida, considerando todas as ações, pensamentos e tudo o que foi feito neste mundo temporal. Deus vê até aquelas coisas que pensaste que estavam escondidas, as ações secretas e os pensamentos ocultos. Ele vê tudo e julgará o coração de cada pessoa, como está escrito em Romanos 2, versículo 16. No dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo. Lembre-se, Deus é onisciente, santo, perfeito e justo. Mesmo um único pecado continua sendo pecado, e ninguém é perfeito. Todos somos culpados de pecar, como diz Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, sendo tão justo como sabemos que é, julgará toda a injustiça e tudo o que está errado neste mundo, o que causa tanto sofrimento e dor. As pessoas frequentemente se perguntam o que há de errado no mundo, mas a resposta está no pecado que entrou nele. Muitos querem culpar a Deus pelas aflições do mundo, mas a verdadeira culpa recai no pecado humano. É essencial compreender esta verdade para perceber a importância da redenção oferecida através de Jesus Cristo. Com a alarmante realidade
de que a cada 98 segundos alguém é agredido sexualmente no mundo, fica evidente a extensão do pecado e a necessidade do julgamento divino. Deus, em sua justiça, julgará todos os pecadores. Ele não perdoou nem mesmo os anjos quando pecaram. Portanto, certamente não perdoará aqueles que persistem em seus pecados, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a masmorras de trevas, reservando-os para o juízo. Isto nos leva a perguntar: como será o inferno e quais serão as penas lá? Sabemos que existem diferentes graus de castigo, como descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, segundo suas obras. Isto indica que todos serão julgados individualmente, com base em suas ações. Jesus fala disso ao descrever o servo mau em suas parábolas, advertindo sobre aqueles que, pensando que o Senhor está demorando, começam a agir de maneira incorreta, maltratando outros e se entregando a comportamentos destrutivos. Isto é um lembrete solene de que nossas ações têm consequências eternas e que devemos viver de maneira responsável e justa, buscando a redenção através de Jesus Cristo. Jesus, em suas palavras, ressalta a importância da prontidão e da fidelidade, especialmente em relação à sua segunda vinda e ao dia do julgamento. Ele nos adverte em suas parábolas sobre o destino daqueles que são pegos desprevenidos. Por exemplo, fala do servo que conhecia a vontade de seu senhor, mas escolheu não se preparar nem agir de acordo com essa vontade. Este servo, segundo Jesus, receberá um castigo severo. Em Lucas 12, versículo 47, Jesus diz: E aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, não se preparou nem fez conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Mas o que não a conheceu e fez coisas dignas de açoites, será açoitado pouco. Pois a todo aquele a quem muito foi dado, muito se lhe demandará, e ao que muito se lhe confiou, mais se lhe pedirá. Aqui, Jesus destaca que haverá diferentes graus de castigo, dependendo do conhecimento e das ações de cada pessoa. Isto é um aviso especialmente forte para pregadores e pastores, aqueles que não conseguem pregar o evangelho completo, focando-se apenas em mensagens motivacionais, prosperidade, ou enfatizando exclusivamente o amor de Deus, sem reconhecer a sua santidade e justiça, também serão julgados. É vital pregar sobre o inferno e todas as verdades da Bíblia. Caso contrário, existe o risco de levar as pessoas a uma compreensão errônea ou distorcida do evangelho, causando tropeços espirituais. A responsabilidade de transmitir a verdade completa é grande e inclui a necessidade de alertar sobre as consequências do pecado e a realidade do julgamento divino. É fundamental compreender que o pior castigo do inferno está reservado para aqueles que, tendo a responsabilidade de liderar, levam outros ao erro. Jesus, em Mateus 18, versículo 6, adverte: Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho de asno e que se submergisse nas profundezas do mar. Esta advertência se estende aos falsos profetas e mestres, como abordado em todo o capítulo 2 de 2 Pedro. O versículo 17 compara esses falsos mestres a fontes sem água e nuvens levadas por uma tempestade, para os quais a escuridão das trevas foi reservada para sempre. Eles usam palavras vazias e se orgulham de suas tolices, seduzindo outros com paixões sensuais da carne. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Mais adiante, no mesmo capítulo, disse que aqueles que, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, voltam a ser enredados e vencidos por elas, terão um destino ainda pior. O versículo adverte: pois lhes teria sido melhor não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem atrás do santo mandamento que lhes foi dado.
Estes trechos bíblicos destacam a gravidade de se afastar do caminho da verdade, especialmente para aqueles em posição de liderança espiritual. É um lembrete solene da responsabilidade que cada um tem, não apenas por sua própria alma, mas também pelas almas daqueles que influenciam. As palavras do verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao revolver-se na lama, ressaltam a tragédia daqueles que, depois de se afastarem do pecado, retornam a ele. Este ensinamento é particularmente relevante para os falsos profetas e mestres, para os quais se reserva o pior do inferno. Há muitos que, especialmente dentro do movimento da palavra de fé e os pregadores da prosperidade, enganam as pessoas, fazendo-as buscar Jesus apenas por riquezas e saúde, neste mundo temporal, em vez de reconhecer a necessidade de um Salvador devido à sua condição pecaminosa. Jesus não morreu para que continuássemos vivendo na luxúria de nossos desejos carnais, mas para que morrêssemos para esses desejos e vivêssemos pelo Espírito que Ele nos deu. João 3, versículo 16, é muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma verdade bela e incrível, mas muitos param aí sem explorar o que vem depois. O versículo 17 continua: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação, portanto, é do pecado e de suas consequências. O versículo 36 reforça essa mensagem: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando Jesus suportou nossos pecados na cruz, absorveu a ira de Deus que estava dirigida a nós, salvando-nos desse destino terrível. Esta doutrina destaca a gravidade do pecado e a importância da obediência e da fé em Jesus Cristo como meio de salvação e libertação da ira de Deus. É um chamado à reflexão sobre a seriedade da mensagem do Evangelho e a responsabilidade de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Entender a justiça de Deus é essencial para compreender o Evangelho em sua totalidade. Como está escrito em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Este versículo ressalta a justiça e generosidade de Deus. Contudo, isso não significa que ele simplesmente passará por alto o pecado. Muitas pessoas se apegam à ideia de que Deus é amor e interpretam isso como se Deus perdoasse todos os pecados sem exigir arrependimento ou mudança. Esta é uma compreensão parcial da natureza de Deus, promovida por algumas igrejas que pregam apenas um aspecto do Evangelho, enfatizando o amor de Deus, mas negligenciando a sua santidade e justiça. O resultado é uma fé morna que não reflete a verdadeira natureza do compromisso cristão, como mencionado em Apocalipse 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus é amor, sim, mas também é santo e justo. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Para entrar no céu, é necessário tornar-se um cristão renascido, pedindo a Deus que perdoe os pecados. A ideia de ser uma boa pessoa não é suficiente para alcançar a salvação. Todos pecaram, como mencionado em Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se alguma vez mentiste, então és um mentiroso. Se alguma vez roubaste, és um ladrão. O pecado nos separa de Deus, mas a boa notícia é que Jesus Cristo oferece o caminho para a redenção e a salvação. Reconhecer esta verdade e buscar o perdão e a transformação em Cristo é o caminho para a verdadeira vida eterna. A compreensão de que ninguém pode salvar-se a si mesmo é fundamental na fé cristã, como nos lembra Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas ofender em um ponto, torna-se culpado de todos. Isto destaca a impossibilidade de alcançar a perfeição e a salvação por nossos próprios esforços ou boas obras. A salvação é um dom da graça de Deus,
acessível através da fé verdadeira em Jesus Cristo. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados, somos declarados justos diante de Deus. Esta transformação é acompanhada do dom do Espírito Santo, que nos leva a viver uma nova vida caracterizada por boas obras e frutos do Espírito, não como meio de salvação, mas como evidência da transformação que ocorreu em nós. Os primeiros capítulos da carta aos Romanos explicam como Deus nos declara justos. É crucial entender que Deus nos ofereceu um caminho para escapar do inferno, e esse caminho é exclusivamente através de Jesus Cristo. Romanos 3 reforça essa verdade, declarando que somos justificados pela graça de Deus como um dom através da redenção que está em Cristo Jesus. Cristo foi apresentado por Deus como propiciação por seu sangue, recebida pela fé. Isso demonstra a justiça de Deus, que em sua paciência divina passou por alto os pecados cometidos anteriormente. Deus mostrou sua justiça no tempo presente para ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Portanto, a mensagem central do Evangelho é que, apesar de todos terem pecado e estarem destituídos da glória de Deus, há um caminho para a justificação e a salvação, aberto a todos que creem em Jesus Cristo. É uma mensagem de esperança, justiça e amor, que demonstra o caráter justo e misericordioso de Deus. A história do homem rico e Lázaro, contada em Lucas 16, versículos 19 a 31, é um poderoso lembrete da realidade do castigo eterno e da importância da salvação oferecida por Jesus Cristo. Nesta parábola, Jesus descreve um homem rico que vivia em luxo, em contraste com Lázaro, um pobre homem coberto de feridas que se encontrava à porta do rico, desejando apenas as migalhas que caíam de sua mesa. Após a morte de ambos, Lázaro foi levado pelos anjos ao lado de Abraão, simbolizando o conforto e a paz após a morte, enquanto o homem rico se encontrou em tormentos no Hades. Em seu sofrimento, o homem rico implora a Abraão que envie Lázaro para refrescar sua língua com água, mas é informado que há um grande abismo que separa os dois lugares, tornando impossível tal ajuda. O rico então pede que Lázaro seja enviado à sua casa para advertir seus 5 irmãos, para que não terminem no mesmo lugar de tormento. Esta história ilustra que após a morte não há mais oportunidade de mudar o destino. É um chamado à reflexão sobre como vivemos nossas vidas e sobre a necessidade de aceitar a salvação que Jesus Cristo oferece. Através do sangue de Cristo, o preço pelos pecados foi pago, e somente através da aceitação desse sacrifício somos salvos do castigo do inferno eterno. Esta parábola não é apenas um aviso sobre as consequências da negligência espiritual, mas também uma mensagem sobre compaixão, amor ao próximo e a importância da fé e humildade. Desafia-nos a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus e a reconhecer a urgência da mensagem do Evangelho. A conversa entre o homem rico e Abraão na parábola de Lázaro, citada em Lucas, reflete a importância de ouvir e responder às mensagens contidas nas Escrituras. Abraão destaca que, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos se alguém ressuscitar dos mortos. Isso indica que a revelação de Deus através de sua palavra é suficiente para levar a uma compreensão e arrependimento verdadeiros. A história também nos fornece uma visão do tormento no Hades, um estado de espera para o dia do julgamento final. É um lembrete de que, após a morte, não há mais oportunidades para mudanças ou arrependimento. As pessoas no Hades, como o homem rico, estão cheias de remorsos, mas é tarde demais para elas. Este relato é um chamado poderoso à reflexão sobre a vida e o destino eterno. Os cemitérios são lembretes tangíveis de que todas as gerações antes de nós passaram por este mundo e enfrentaram o destino da morte. A morte é um destino comum para todos, independentemente da fama, riqueza ou status. Cada segundo com fôlego em nossos pulmões é uma oportunidade dada por Deus para nos voltarmos para Ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Deus nos criou e deseja que estejamos com Ele no novo céu e na nova terra. A escolha entre o céu e o inferno
depende de nós e de nossa resposta ao chamado de Deus. Atos 17, versículo 26, sublinha a proximidade e acessibilidade de Deus para todos nós. E de um só, fez todas as nações dos homens para que habitassem sobre toda a face da terra. Este trecho destaca que Deus não está longe. Ele está próximo e acessível a todos que o buscam. A mensagem do Evangelho é universal e está disponível para todos, oferecendo salvação e esperança. A mensagem de Atos 17 ressalta a intenção de Deus de estabelecer períodos e limites para a existência humana, com o propósito de que as pessoas busquem a Deus, tateando em sua direção para encontrá-lo. A beleza deste trecho reside na afirmação de que, apesar de nossa busca, Deus não está longe de cada um de nós, como diz nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso significa que nossa própria existência está intrinsecamente ligada a Deus, e Ele está sempre ao nosso alcance. Você está aqui assistindo a este vídeo porque Deus está lhe dando tempo para tomar uma decisão crucial. A escolha pode parecer complicada, mas no fundo é simples. Escolher entre a escuridão e a luz, escolher Jesus Cristo. O arrependimento dos pecados e a fé em Jesus são os caminhos para a salvação. Romanos 10, versículo 9, declara claramente: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação vem pela fé, que se expressa tanto no coração quanto nas palavras. Deus, neste exato momento, está batendo à porta do teu coração, como diz em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus espera que você abra o seu coração. Não seria este o momento de deixá-lo entrar? Abrir o seu coração para Deus significa mais do que estar a salvo do tormento eterno do inferno. Também é encontrar a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. Ele é o Criador, e no seu desígnio encontramos nosso propósito e significado verdadeiros. Esta é uma oportunidade de transformação e redenção, um convite para uma vida plena e eterna, em comunhão com Deus. A tua existência na Terra não é um acidente, produto apenas de uma combinação aleatória de elementos químicos. Há um propósito maior, uma verdade profunda que vai além das explicações materiais ou científicas. Aceitar esta verdade é o primeiro passo para encontrar as respostas que buscas. Não é nas coisas materiais, como drogas, dinheiro, relacionamentos, viagens, álcool ou passatempos, que encontraremos a verdadeira satisfação. Esse vazio profundo que sentes, essa sensação de que algo falta, não pode ser preenchido com experiências ou posses materiais. Jesus Cristo é a única porta para esse vazio interior. Como diz João 4, versículo 24, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Somente Ele pode preencher essa parte espiritual dentro de ti, transformando a tua vida. A minha própria experiência é um testemunho disso. Eu vivia seguindo os meus desejos carnais, entregue ao excesso de bebidas e festas, longe de ser considerado uma pessoa boa. Mas quando Jesus Cristo abriu os meus olhos para a verdade, eu não pude mais escapar dela. Ao aceitá-lo, foi como se eu começasse a viver de verdade, recebendo vida espiritual e o Espírito de Deus. A minha perspectiva sobre a vida mudou drasticamente. Essa transformação é o que Jesus oferece a cada um de nós. Ele nos chama para uma vida de verdadeira liberdade e propósito. Ao aceitar Jesus, não só escapamos do julgamento eterno, mas também entramos em uma relação com Deus que preenche nossas vidas de paz e alegria verdadeira. É um convite para descobrir quem realmente somos e viver de acordo com o desígnio divino que Ele estabeleceu para cada um de nós. A tua decisão de te voltares para Deus e aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador é um passo fundamental para uma vida transformada. Se oraste sinceramente, buscando o perdão e a redenção que só Deus pode oferecer, agora és parte da família de Deus. Bem-vindo. No entanto, o caminho não termina aqui. O caminho cristão é uma jornada contínua de crescimento,
aprendizado e transformação. Encorajo-te a continuar buscando a Deus, estudando a Bíblia, participando de uma comunidade de fé e cultivando uma relação diária com Deus através da oração e meditação. Lembra-te sempre de que Deus te ama profundamente. Seu amor é incondicional e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. À medida que te entregas a Ele e buscas viver de acordo com a sua vontade, descobrirás um propósito e uma satisfação que o mundo não pode oferecer. Se desejas crescer espiritualmente, considera assistir a vídeos e conteúdos que fortaleçam a tua fé. Participa de estudos bíblicos e encontra uma comunidade de crentes com quem possas compartilhar a tua jornada. A vida cristã é mais rica e plena quando vivida em comunhão com outros crentes. Que Deus te abençoe abundantemente no teu novo caminho de fé e tenha em mente que, além do amor de Deus, também contas com o apoio e o carinho de irmãos e irmãs em Cristo de todo o mundo. Continua buscando a Deus e permita que Ele guie cada passo do teu caminho.